O Ministério Público e a Defensoria Pública estão recorrendo da liberação do dinheiro bloqueado da Braskem para pagar as indenizações dos imóveis nos bairros do Pinheiro, Bebedouro e também Mutange. Por causa da falta desse dinheiro, até as avaliações dos imóveis foram suspensas. O repórter Tiago Correia tem essas informações e você acompanha aqui no Cidade. Vamos ver. O comunicado foi feito pelas redes sociais e chamou muita atenção, repercutiu bastante. Isso porque a empresa era responsável pelo levantamento que está sendo realizado nos bairros do Mutange, Bebedouro e Pinheiro. Esse levantamento toma como base a situação das residências e que fecharia o relatório com todas as indenizações que já começariam a ser pagas, inclusive, no final do ano, de acordo com a perspectiva dada pelo Tribunal de Justiça. Essa situação acontece porque o STJ, numa decisão, acabou suspendendo e voltando, devolvendo o recurso que estava bloqueado à Braskem. Para a gente poder falar sobre as repercussões desse caso, a gente está aqui com o Procurador-Geral de Justiça, doutor Alfredo. Doutor Alfredo, como é que o Ministério Público vê toda essa situação? É preocupante, né? Olha, Tiago, com a resignação muito grande, porque o Poder Judiciário ele foi constituído num país para ser uma baliza da democracia. Estamos em um momento muito difícil em toda a situação que a população desses bairros atingidos tem vivido. A empresa é economicamente forte, ela já foi apontada definitivamente como responsável por essa tragédia e não tem por que essa proteção à empresa. O que nós precisamos proteger neste momento, e o direito está do nosso lado, é a população atingida. Infelizmente, tivemos essa decisão de liberação dos 3 bilhões e quase 700 milhões que foram bloqueados por determinação do presidente do Tribunal de Justiça a pedido do Ministério Público Estadual e da Defensoria, o que vai dificultar em muito no andamento das soluções. Essas soluções, inclusive, já estavam sendo pensadas em conjunto, essa perspectiva de pagamento já era bem real, já para começar nesse final de ano. Todo esse processo atrasa demais aquilo que estava, e acaba prejudicando a população, né? Não tenha dúvida em relação a isso. A população ela já é descrente das soluções vindas do poder público. Quanto mais recepcionar isso em suas casas, que estão precisando sair, não tem local para se dirigir, as casas estão em situação de risco, muitas delas em áreas de encosta, nós precisávamos utilizar esse dinheiro efetivamente para salvar vidas, posteriormente indenizar as pessoas. Não é justo que uma decisão dessa natureza casse a esperança de milhares de pessoas. O Ministério Público já está recorrendo à decisão, o que acontece a partir de agora? O Ministério Público já resignado com essa decisão, ao lado da Defensoria Pública, já está preparando recursos tanto internamente no STJ, quanto também ao Supremo Tribunal Federal. Está na hora do Brasil realmente conhecer a magnitude desse problema. Nós não precisamos de cadáveres nas ruas para chamar a atenção nacional. Uma empresa, de forma irresponsável, minerou em área habitada e causou um desastre de grandes proporções. Isso foi identificado por técnicos federais com um estudo acurado. Nós, Ministério Público e Defensoria, impetramos essa ação pedindo 6 bilhões e 709 milhões. Por quê? Porque esse era um dano suportável pela empresa, já que ela assumiu o risco de causar toda essa tragédia e milhares de pessoas precisam e têm o direito de refazer as suas vidas. Então, esse protecionismo exagerado à empresa não condiz com a realidade e a necessidade da população. Além dessa decisão do STJ, o senhor também falava sobre uma outra decisão que o Ministério Público também vai recorrer aqui, que foi a liberação dos 100 milhões. Nós já recorremos da não possibilidade de utilização dos 100 milhões ao pagamento de aluguel social. Nós tínhamos pedido, Defensoria e Ministério Público, 15 milhões de reais desses 100 milhões bloqueados para que a Prefeitura pagasse o aluguel social e agilizasse a retirada da população das áreas de encosta. Não podíamos esperar a burocracia do governo federal. Queríamos agilizar e salvar vidas. Depois se faria uma compensação. Um desembargador suspendeu a possibilidade do uso desse dinheiro para pagamento de aluguel social. Com isso, nós recorremos. A decisão ainda não foi apreciada em relação ao recurso. Entretanto, essas duas decisões, elas passam uma imagem para a população de demora na solução do problema. Evidentemente,
quando você mexe com o futuro das pessoas e mexe com a vida das pessoas, todo mundo espera que o sistema judiciário, o sistema legal, funcione da forma mais célere possível. Há culpado e já está identificado, e há vítimas e também já estão identificados. E há um sistema legal que identifica esse culpado e também identificam as vítimas. Por que essa demora? Essa demora só faz reforçar na população o sentimento de impunidade e de morosidade. Muito obrigado, procurador. Está aí, essas são as informações e a gente fica na expectativa de que essas ações movidas pela Defensoria e pelo Ministério Público possam surtir efeito no Judiciário, porque senão todo o calendário que estava programado, que poderia, como o próprio procurador falou, salvar vidas, elas demoram demais e a população não pode esperar, principalmente as pessoas que estão morando naquela região do Mutange, Pinheiro e Bebedouro. Voltamos ao estúdio.